Olá, como estão? Antes de começar o vídeo propriamente dito, isto é, o relato de mais um caso que foi enviado para o nosso programa, o Infinito, o nosso canal, eu gostaria de comentar algo pessoal. Algumas pessoas fazem contato comigo via e-mail, por exemplo, e perguntam por que eu me interessei por esse tipo de assunto. Na verdade, eu tenho um interesse desde muito novo, desde criança, propriamente. Eu via relatos, programas na Rádio Clube de Pernambuco, por meio de um radinho de pilha, e era o programa Mistérios do Além. Um programa que eu amava, excelente, história, mistérios de assombração, visagens, coisas do tipo. Então, desde muito novo, eu tenho um fascínio por esse tipo de tema. E me tornei repórter, fiz jornalismo no, na Universidade Católica de Pernambuco, trabalhei na própria rádio que eu amava escutar, né, no radinho de pilha. Aquelas pessoas que narravam as histórias, terminei trabalhando com elas. E tal era a minha paixão, né, pelo jornalismo, no caso, o rádio jornalismo. Então eu fiz uma carreira de repórter, uma carreira de jornalista. Trabalhei em várias emissoras de rádio, TV e jornal no estado de Pernambuco. Mas veio daí o interesse. Eu gosto muito de mistérios, né? E pode ser um tema ufológico, pode ser um tema ligado ao sobrenatural, o que seja. O que representar para mim um mistério, um desafio para a mente humana, vale a pena pesquisar. Né? É a curiosidade típica, natural, talvez inata do próprio repórter. Pois bem, eu, né, segui carreira jornalística, depois me tornei professor, fiz mestrado, doutorado, essas coisas todas, mas o que me fascina mesmo, sempre me fascinou, foi ouvir e contar histórias. Me tornei também escritor, romancista. Eu tenho vários livros publicados, né? Ensaios em ciência política também, mas, claro, romance, conto, poesia, estão disponíveis na amazon.com.br. Quem quiser conferir alguns de meus livros pode baixar para e-book, por exemplo. Mas também vendem em sebos, né? São aquelas livrarias virtuais, mas também físicas, né, em algumas capitais do país. Pois bem, então depois desse introito, e me perdoem talvez longo, eu gostaria de tratar do nosso tema de hoje. O tema de hoje é muito interessante e diz respeito à visita de um ser sobrenatural, presumivelmente sobrenatural. Pelo menos é o que a gente pode concluir ou deduzir do envio, né, da história narrada por uma nossa leitora, uma seguidora do nosso canal Infinito. Quem quiser, eu sempre ressalto isso, quem quiser enviar material sobre histórias próprias ou alheias, das quais tomou conhecimento e guarda uma fidedignidade, isto é, a fonte é séria, a fonte é respeitável, por favor, faça o registro disso, sendo de terceiros ou próprios, né? Casos que aconteceram com a própria família, a própria pessoa, e mandem para roberto.numeriano@gmail.com. A gente sempre vai tratar, caso a pessoa assim o exija, sigilosamente, né, o material enviado. Pois bem, na história de hoje, eu mesmo batizei, não foi a autora, né, da história, é uma seguidora nossa, do nosso canal. O nome dela é Lavínia. Eu vou dar só o primeiro nome, é o nome real dela, mas não vou complementar. Ela é paulista, de São Paulo, e residente em Piracicaba. Aí já basta, porque senão vamos identificar para os conhecidos dela os dados todos, a partir desses dados. Ela enviou essa história ocorrida em família, e é muito interessante porque ela relata a visita de uma entidade à casa dos seus pais. Isso é um relato que ela ouviu, né, na família, e a partir de agora eu vou contar o relato dela enviado para o meu e-mail.
Hoje escutei um relato sobre anjos. Acredito neles, nos sinais que eles nos enviam. Creio que aparecem em nossas vidas até mesmo como pessoas para nos transmitir mensagens. Fixem bem essa frase dela. Os anjos podem aparecer como pessoas, como nós, né? Em carne e osso, por assim dizer. Nos avisar do que pode acontecer para nos consolar. Eu mesma nunca vi nada sobrenatural, mas já tive sonhos. Comentando com minha irmã sobre o que escutei no seu programa Infinito, nos lembramos do que nosso pai nos contou quando éramos meninas. Meu pai estava deitado, era de madrugada, bem escuro ainda. Ele, nesse tempo, era um menino. Escutou alguém ou algo bater na janela. Levantou-se e foi abrir. Um homem todo encapotado, isto é, um capote, ele estava com um tipo de vestimenta, talvez para frio, chuva, enfim, encapotado nesse sentido, né? Em termos do vestuário que ele trazia, esse homem misterioso, do qual não conseguiu ver o rosto, perguntou-lhe sobre o pai do meu pai, no caso, o meu avô, ela relata aqui. Disse que era para dar um recado a ele. Avise ao seu pai que está na hora. Veja, esse homem, né, chega, bate a janela e pergunta sobre esse parente dela, né, o pai dela no caso, e para dar um recado, né, ao pai do pai dela, no caso o avô dela, né, da Lavínia. Meu pai não teve sequer tempo de responder. O pai dela era um menino na época. O homem se afastou rapidamente da janela. Meio sonolento, meu pai voltou para a cama e dormiu. Na hora do café da manhã, minha avó lhe perguntou com quem estava conversando durante a madrugada. Reparem um mistério já desde o início, mas ele começa a se adensar nesse ponto. Ele contou o que tinha acontecido então. Meus avós ficaram muito preocupados. Meu avô se aprontou para ir trabalhar e carregou um revólver no casaco. Uma coisa que era relativamente comum naquela época. De fato, não havia controle sobre porte e posse de arma décadas atrás. Passaram-se então algumas horas depois de sua saída. Naquele tempo, minha avó tinha uma menina de colo, de nome Mafalda. A criança começou a passar muito mal e veio a falecer nesse mesmo dia da visita da misteriosa pessoa durante a madrugada, né, que teve contato com o pai da Lavínia. Afinal, quem era aquele homem misterioso que bateu na janela? Meus avós concluíram que era uma espécie de mensageiro, talvez um anjo a preveni-los da tristeza ou da dor, né, pela qual iriam passar. Então, reparem aqui, o relato dela vai até aqui. O relato da Lavínia de Piracicaba. Então, reparem que é um caso assim doloroso. Nesse caso, se a gente pode chamar de anjo ou não, tivemos a visita de uma entidade sobrenatural, como que prevenindo a família acerca de um caso trágico, né? No caso, o falecimento dessa menina, no caso a irmã, né? Seria a tia, né, do pai da Lavínia de Piracicaba. Então, o que eu posso relatar sobre isso, posso comentar como um curioso, um estudioso desses assuntos sobrenaturais, é que uma entidade pode aparecer, pode fazer um contato sobrenatural em face de algo que seja positivo ou negativo. Não podemos imaginar, de um ponto de vista fantasioso, né, vamos dizer assim, quase lírico, quase um conto de fadas, que o anjo aparece apenas para trazer notícias boas. Anjo ou não estou dizendo que foi anjo, né, isso é uma ideia, uma hipótese da própria Lavínia. Ela não está dizendo que também é um anjo, é uma hipótese que ela levanta no texto que foi enviado. Seja o que for, essa entidade
avisou a família sobre um evento trágico. Mas vejam, também em São Paulo, por coincidência, aconteceu algo e isso foi enviado. Aí é um conhecido nosso, eu vou dizer apenas o primeiro nome dele, Wagner. Ele nos enviou um comentário, também depois de ver um programa nosso, em que ele estava se afogando. Ele era um rapaz muito novo, estava se afogando num açude em São Paulo. Então, um homem apareceu do nada, assim, ele estava literalmente se afogando e pedindo, mas ninguém se aproximava dele. Mas esse homem se aproximou, um homem que ele viu, né, um homem, como assim, por assim dizer, um homem comum. A gente imagina o anjo do ponto de vista iconográfico, com asa, ou um ser de luz. Às vezes também há relatos em relação ao anjo como um ser propriamente de luz, mas também há pessoas que relatam a visão de um anjo, o suposto anjo, como um ser de carne e osso, como se fossem como nós, né, aqui nesse plano, habitando esse plano. Então, no caso do Wagner, o que ocorreu? Esse homem tirou o Wagner da água. Curiosamente, ninguém à volta que estava próximo dele viu essa pessoa tirando-o da água. Isto é, esse homem resgatou, né, da água do açude, em meio a outras pessoas, sem que ninguém visse essa entidade. E isso é o curioso, porque ele, uma vez, né, à beira do açude, estava se recuperando, olhou em volta, o homem não estava mais lá. Esse ser que retirou o Wagner, né, das águas do açude. Então, quando você começa a ouvir estes relatos relativamente a entidades, a seres que do nada aparecem e também somem no nada, você começa a se questionar acerca da existência de uma dimensão em que eles habitariam ou habitam. Eu estou colocando habitariam no condicional porque o nosso programa é aberto a qualquer posicionamento acerca desses fenômenos, né? Então, não vamos nunca dizer isso foi um anjo, ou isso é um mito, isso é um delírio da pessoa que afirma ter visto um anjo. Não, vamos apenas contar histórias. Como o velho menino, ou o menino velho, o velho moço que eu fui, gostava de ouvir histórias, eu cresci também com o interesse de contá-las, né? Eu criei o canal Infinito, né, no sentido de propiciar o conhecimento desses mistérios e também para que as pessoas deem vazão às histórias que ouviram em família, né, e que comentam em família e às vezes tem até um receio de contá-las, de divulgá-las para o grande público. Então, o nosso interesse é contar histórias. O velho jornalista continua habitando, né, a alma do cientista político que eu sou hoje, e vou sempre divulgar, né? E, por favor, caso vocês tenham essas histórias, esses eventos, esses relatos, mandem para nós, mandem para roberto.numeriano@gmail.com, que a gente vai contá-las com o maior prazer. Não temos nenhum interesse econômico em torno disso, é o prazer mesmo de contar esses fatos, né, de dividir com vocês esses mistérios, esses enigmas. Agradeço àqueles que se inscreveram no canal, que comentam, que curtem as nossas postagens, e vamos seguir com esse contato com vocês. Por favor, estamos aqui à disposição. Muito obrigado.